Nesse videocast, podcast, vídeo, a gente quer falar sobre como dar certo em conteúdo em 2026. Uma das grandes especialidades da Engage Tech desde sempre foi a criação de conteúdo para todas as plataformas, né? Então, a gente faz muita parte inbound. Então, a gente faz a parte de conteúdo para campanhas, conteúdo para blog, SEO, hoje chat, né? Então, a gente quer discutir um pouquinho com vocês, depois de atender tantos clientes, depois de ter tanto sucesso com o conteúdo, qual é o tipo de conteúdo que a gente acha que vai funcionar agora em 2026? É um relatório mesmo, um report ali, né? E quais são os mitos que você deve evitar, o que você não deve fazer, o que você deve fazer. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos nessa? Bora. Eu sou o Gualonge e você é? Bia Furtado. Então vamos pro vídeo de hoje. Primeiro eu queria começar falando um pouquinho sobre o que eu acho que vai dar certo, aí você pode trazer seus pontos também, e depois a gente pode falar sobre os mitos também, né, que as pessoas têm. E aí até uns mitos que bloqueiam as pessoas de terem mais resultados, de ter mais resultado. Então, tipo assim, elas acabam não tendo resultado porque elas têm umas crenças bestas na cabeça que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Pelo contrário, a gente, cada ano que passa, a gente entende melhor as redes sociais, a gente entende mais o que dá certo, o que não dá certo, e aí você tem que deixar umas coisas para trás, não tem jeito. Você tem que deixar algumas crenças para trás. E aí, eu vou falar 3 coisas que eu acho que vão funcionar esse ano, que se você seguir essas 3 coisas, esses 3 pilares, vai dar certo. Tipo assim, não tem o que fazer, vai dar certo. Bulletproof, né? Tipo, é prova de balas, assim, não tem como dar errado, né? Primeira coisa, consistência. Então, se você tiver consistência no seu conteúdo, ele vai dar certo. Não tem o que falar. Ele vai dar certo. Consistência todo dia. Mais de uma vez por dia. Produzindo dentro de um tema. Trazendo repetição. Não tem como dar errado. Segundo ponto. Você ter volume. E volume, quando eu falo volume, tem 2 tipos de volume que a gente pode entrar depois. Horizontal e vertical. Né? Que a gente vai poder falar já. É uma estratégia que a gente está aplicando até nos nossos projetos pessoais também. E o terceiro é a parte do storytelling. Se tem essas 3 coisas, não tem como dar errado, pra mim, na minha opinião. Né? Eu tenho a minha visão também, porque o Gu, ele é mais técnico, ele estudou mais. E eu já atuei também como influenciadora, e a gente consome também, né, para poder entender bastante e trabalha com isso no dia a dia. Então, eu tenho uma visão assim, ó, no começo das redes sociais, ninguém entendia nada, o povo só começou a fazer. Depois de uns anos, a gente começou a achar que estava entendendo as redes sociais. Começou a aparecer os gurus, os cursos, o pessoal falando de algoritmo, e a gente achava que entendia, mas muita gente fazia curso, aplicava e nada. Hoje eu vejo que a gente realmente começa a entender as redes sociais, sabe por quê? Porque a gente começa a entender mais sobre pessoas. E as redes sociais não são redes sociais se não tem as pessoas. As pessoas são as redes sociais. Então, entendendo as pessoas, você entende a rede social, independente de algoritmo. Eu vejo que assim, até é um ponto legal que você trouxe, porque dá para levantar você levantou uma bola legal. Que assim, hoje, inclusive, não existem mais redes sociais. Né? As redes, elas não têm mais o apelo social. Todas as redes hoje são plataformas de conteúdo. E se você mudar isso na sua cabeça, você vai ter muito resultado. É verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Antes a rede social era para você compartilhar sua vida, momentos legais com seus amigos. Hoje as pessoas estão fugindo disso. Elas não veem. Não querem mais expor, né? Você não vê muito, por exemplo, post de amigo, post de colegas. Você vê mais pessoas criando conteúdo. Então você tá lá para assistir e consumir conteúdo. E uma tendência agora para esse ano é todo criador de conteúdo enxergar a seu próprio perfil como uma rede de TV. Então, por exemplo, de manhã tem o programa tal, de tarde tem o programa tal. Eles criam quadros mesmo. Então, por exemplo, todo dia de manhã eu vou sentar aqui e vou dar um conselho de marketing. Tipo o Momento Google, sei lá. Então, eu posso fazer vários programas, e esses programas eu vou colocando eles em horários de grade. Legal. E os patrocinadores são quem? Igual na TV. São os seus produtos ou os produtos de parceiros. Afiliados, publicidade paga diretamente, qualquer coisa, né? É verdade. E aí, uma coisa que é interessante que você falou sobre pessoas, né? E aí, a gente entra naquela questão de storytelling que eu falei. O conteúdo, ele é muito sobre, hoje em dia, né? Sobre
você entender como as pessoas ficam em um conteúdo. O que engaja o ser humano de verdade? O que faz ele parar para assistir, né? Uhum, sim. Uma coisa que eu percebo também é que tudo que é demais cansa. Independente do que seja. Não é uma coisa ou outra, não tem certo ou errado. Só que quando uma coisa tem demais, ela... Não que ela sobrecarrega o mercado, que isso eu acho que não existe, né? Tem muita gente, tem gente para tudo. Mas o que não é feito se torna raro. Então, por exemplo, surgiu muita gente com conteúdo mega produzido, muita gente mostrando, tipo, influenciador mostrando a vida, mostrando as coisas, e se comportando de uma maneira que achava que ia fazer sucesso. E o natural, o simples, o feijão com arroz deixou de ser feito e se tornou raro. E aí é isso que eu vejo que agora vai começar a pegar. Quem começou um pouquinho antes, já começou a fazer mais sucesso. Por exemplo, você entra no TikTok, muitas contas de pessoas que não são influenciadoras tem, tipo, muitos seguidores e muitas views. Por quê? Porque a pessoa só liga a câmera e faz. Ela é natural, ela tá sendo ela, dia a dia ali, entendeu? As pessoas se identificam, né? A gente tava até gravando um vídeo agora há pouco sobre isso, né? Que não é sobre superprodução. Na verdade, nas mídias sociais, no formato que as pessoas enxergam como interessante para elas, é até ruim. Porque é aquela coisa, né? Vai produzir para TV, você não vai fazer um conteúdo qualquer. Você vai fazer um conteúdo legal, super produzido, porque vai passar na TV. E na TV, a TV pede um formato melhor, vou dar um exemplo, 4K. Aí o YouTube ele pede um formato também diferente. Não adianta você, por exemplo, gravar na vertical e você querer postar no YouTube em vídeo longo, por exemplo. As pessoas, elas podem até assistir pelo conteúdo, gostar muito, só que você não vai ser o maior. Uma hora você vai ter que adaptar ao formato do YouTube. E eu vejo que as mídias, a gente tem até, não tem como parar de falar mídias sociais, né? Mas assim, as mídias de conteúdo hoje, TikTok, Instagram, que é onde você deve estar assistindo esse vídeo, é onde você quer crescer provavelmente, que é onde todo mundo quer crescer. A gente pode até falar disso, canais também que vão dar certo, né? Porque a pauta primeiro agora é o que dá certo, né? Depois a gente pode entrar no quais plataformas dão certo e depois os mitos. Então você que entra nessa questão do... Você que está lá nas mídias sociais, você pede um conteúdo diferente, que é um conteúdo mais humanizado, que é um conteúdo bate-pronto, que é um conteúdo de opinião, que é um conteúdo que a pessoa vai aparecer ali. Então, enfim, tipo, o que conta muito nas mídias sociais, nas mídias em si, não é muita produção. Na verdade, a produção, dependendo do nicho, afasta mais do que ela atrai. Ela tem um tom humanizado, ela tem um tom de, vou gravar um stories aqui. Próximo, né? E aí isso que é legal também. TikTok tem um formato diferente já. TikTok tem os vídeos... Isso que é uma coisa interessante, sim, gente. E toda essa discussão é importante porque traz uma questão que é a seguinte. Não adianta você só ligar a câmera também e gravar o conteúdo num formato que o seu público naquela mídia não quer. Então, o que eu entendi nesses últimos anos, criando conteúdo, que a gente replicou para todo mundo, que a gente fez dar certo, é que não adianta você querer fazer só, tipo, aquele básico, só bem feitinho ali todo dia, só que assim, sem olhar para o mercado, sem olhar para o seu nicho. Por que eu estou falando isso? Vamos dizer que você venda peça de carro, por exemplo. Você tem que olhar o que as pessoas que vendem peça de carro estão fazendo, o que tem dado certo dentre eles, né? Então, os conteúdos de vendedores de peças de carro, o que eles estão fazendo, o que tem dado certo entre eles, e você vai modelar aquilo. Porque, só para você entender, não é que você vai copiar as pessoas, mas é que a autenticidade das mídias sociais, ela não é valorizada. Infelizmente. Mas eu vi o fulano de tal que ele é autêntico. Não, ele acertou uma veia autêntica e ele seguiu aquilo. Eu tenho um perfil de saúde, por exemplo, tá viralizando muito e é bem autêntico. Só que eu vi que deu certo. Mas e eu foi um mix, segui. né? Foi um mix de juntar, porque, por exemplo, eu trouxe a questão da naturalidade, da humanização, mas hoje em dia, que nem eu falei, se você entender de pessoas, você entende as mídias sociais. Não entender de pessoas é exatamente o que você falou. O que seu público quer? Então, é você juntar você mesma com o que seu público quer. Então,
fulano quer ver isso. Você vai fazer isso do seu jeito natural. Mas você vai dar para ele o que ele quer, do seu jeito. Então é uma combinação do que a pessoa quer ver, mas que ela se identificou também com a sua forma de ver, mas você trouxe o que ela queria. Então é um combo, sabe? Aí também tem a questão do algoritmo. Sim. Então é tudo um mix. Porque o Instagram ele tá dando mais valor hoje para vídeo longo, vídeo curto, vídeo falado, trend, dancinha, enfim. Cada hora é uma coisa. Sim. Então você tem que estar atento também. E aí você faz um mix de tudo. Você traz você mesma, a autenticidade, com a naturalidade, com o que teu público, teu nicho quer, com o que a plataforma também quer. Então, hoje em dia tem muita coisa pra gente pensar pra pôr no conteúdo, mas também não é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças. Precisa transformar. Eu acho que vale a pena a gente elucidar um pouco pra vocês de forma prática. Tá, Gu, mas vocês falaram muita coisa e, nossa, agora eu tô perdida. Tô perdido. Eu vou passar pra vocês agora, tipo, um passo a passo. Um que eu acho que dentro dessa parte que a gente está falando de conteúdo, do tipo de conteúdo que tá certo, o que você pode fazer, tá? Deixa eu só ver se tá gravando, confirmar, rapidinho. Tá. Vamos lá. Dentro do que eu falei, então, pega aquelas 3 coisas que eu falei. Você vai ter consistência, você vai ter volume e você vai ter storytelling. Tenha isso como base. Beleza, tem isso como base. Qual que é o primeiro passo que você vai ter que fazer para poder criar conteúdo que realmente vai dar certo no seu mercado? O que a gente faz aqui? É o meu processo, né? A Bia deve ter um processo diferente ou um processo parecido, mas por ela ter resultado também deve ser parecido, que é o seguinte: você primeiro faz uma pesquisa de mercado. Então, por exemplo, eu vou criar um perfil novo para falar de livro, igual pro seu caso, por exemplo. Eu vou fazer um perfil novo, eu vou seguir só marcas de influenciadores que falam de livro, que conversam com o público de livro, e eu vou analisar o que eles estão fazendo, qual que é o formato de vídeo que eles fazem. É um vídeo mais bem editado, é um vídeo menos editado, é um vídeo de opinião, é um vídeo com menos opinião. E eu não vou olhar só se é bom para mim ou não, porque às vezes a gente olha um conteúdo e fala, nossa, conteúdo legal, quero muito fazer, mas você vê, não tem engajamento. E a pessoa não está tendo retorno. Ou também não é você vê a pessoa fazendo um tipo de conteúdo que também não reflete você. Ou a pessoa não tem resultado, você percebe claramente que a pessoa não tem resultado, porque engajamento não é resultado, tá? Engajamento não necessariamente é resultado, tá? Isso é importante deixar claro também. Porque às vezes tem perfis que não tem engajamento nenhum, mas vendem todo dia, porque o importante para eles ali é a levantada de mão, né? Então você vai olhar para o seu mercado, você vai começar a consumir esse conteúdo, vai separar 10 formatos de conteúdos, 10 temas que você vê que estão sendo falados no momento, vai fazer conteúdo em cima daquilo. Pega as dores do seu público, por exemplo, faz conteúdo em cima daquilo e começa a repetir. Repetindo isso em volume, aplicando consistência, volume e storytelling nos seus vídeos, acabou. Você vai crescer e você vai se tornar o maior. Se você aplicar essas 3 coisas, olhando para o mercado, olhando para o que você está fazendo, vendo o que está funcionando, vendo o que não está funcionando, é isso, né? Exatamente. Quando eu comecei o perfil de livro, inclusive, eu já tinha ideia do que eu queria fazer. E normalmente a gente tem isso, porque a gente quer expressar alguma coisa. E quando eu fui pesquisar o que estava dando certo, não era o que eu queria fazer. E bate aí nisso que você falou mesmo. Por isso que a gente tem que fazer a pesquisa, né? Porque aí você começa a produzir conteúdo, você fala, mas eu tô seguindo, mas não tá dando resultado. Porque não é o que o público quer. Então, não teve a pesquisa do que o público tá assistindo. Então, aí eu adaptei. Eu falei, bom, o jeito que eu quero fazer, não tem ninguém fazendo e os que estão fazendo não tá dando certo. Sim. O que tá dando certo não é o que eu quero fazer. Não combina comigo. Então, como que eu posso encaixar, misturar um pouco? E aí, funcionou. Funcionou. Você não tem que abrir um pouco de mão de um lado do conteúdo que você quer produzir, que às vezes eu vejo que tem gente que assim, não, eu quero fazer o conteúdo mais cinematográfico possível, mais bonito possível, só que aí você abre mão da consistência. Ou da quantidade, por exemplo, do volume. Pô, aí não dá. Ou eu vou fazer um conteúdo que tem muito... eu vou conseguir fazer consistência, vou conseguir fazer até volume, mas não vou conseguir colocar o storytelling, ou seja, não vai conseguir converter. Você não vai engajar com você. Então, você tem que pesar tudo isso, né? E aí, eu vou entrar no assunto agora da questão das plataformas, só para elucidar para vocês, tá, gente? Gu, eu quero dar certo na minha empresa em conteúdo. Qual plataforma eu preciso estar? Olha, via de regra, se você vende B2B, você precisa estar, além das que eu vou falar, no LinkedIn, tá? Deixar isso claro.
Então, se você vende B2B, se você vende para empresas, se você contrata gente, se você tem alguma coisa relacionada a isso, vai no LinkedIn. Caso não, aí você pode seguir para todos os nichos essa mesma regra. Instagram, TikTok, Shorts e YouTube. Pronto, né? E site? Você não acha que... Não, aí site entra numa estratégia de SEO, de conteúdo focado para SEO. A gente pode fazer até outro vídeo. Ela não é falando. mídia social, né? É um conteúdo, mas é mídia social, né? É verdade. A gente pode fazer um conteúdo só sobre isso. Não, mas acho que é legal colocar. Você tem razão. Colocar o blog aqui é importante porque é uma estratégia de conteúdo. Vai gerar tanto resultado quanto as outras, mas ele segue um padrão diferente. É totalmente diferente. Totalmente diferente, Então, assim, Gu, mas eu preciso estar em todas. A questão não é que você precisa estar em todas, mas é que não vale a pena você não estar em todas, né? Já tá ali produzindo, às vezes replicar ou adaptar pouca coisa para cada plataforma, né? Beleza, mas mesmo assim, eu quero escolher uma. Qual que você escolheria? Hoje, baseada, assim, dentre todas as que você falou, uma só? Vamos, se tivesse que eliminar todas, escolher uma só. Baseada em resultado. Pensando assim, longo prazo. Longo prazo, YouTube. YouTube, tá vendo? YouTube é o que vai te trazer no longo prazo o maior resultado, a maior audiência e a maior autoridade que você pode ter. Por quê? Aí entra num conceito de conteúdo também legal, que é tempo de tela. Quanto mais tempo as pessoas passam assistindo você, tem até uma regrinha que acho que são de 8 horas, 10 horas, assistindo você, ela já passa a se identificar. Ela já passa a ser fã. Então, fazer conteúdo para YouTube, ele aumenta esse tempo de tela com a pessoa. Por exemplo, você que está assistindo esse vídeo pode até não ter muitas views, mas ele tem as poucas pessoas, entre aspas, nesse começo, que estão assistindo esse conteúdo, elas vão se engajar mais com o tempo, porque elas estão ouvindo a gente falar constantemente, entendeu? Então, você que está assistindo a gente, no YouTube, você vai ter mais tempo de tela. Já as plataformas de vídeo curto, como Shorts, como o próprio Instagram e o TikTok, a gente tem chamado de plataformas de atenção. Por quê? Porque elas não focam tanto na criação de comunidade. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, se faz essa pergunta, de quem são os últimos 5 Reels que você assistiu? Ninguém lembra, né? Não lembra. Não tem como lembrar, porque é muita coisa, muito vídeo, muita atenção, você não lembra, você não conecta mais. A gente vê 90% dos conteúdos de pessoas que a gente não segue. Inclusive, se perguntar o contrário, quais são os canais que você mais acompanha no YouTube, você vai saber, né? Eu sei, por exemplo, você sabe. Então, o YouTube, ele é TV, né? Ele é engajamento mesmo. Então, a minha sugestão para você, que está começando a criar conteúdo e tem que escolher, se você não tiver tiver que escolher, vai para YouTube. Mas agora, e voltando para o mundo real, não compensa você só fazer YouTube também, porque YouTube é longo prazo. E dá pra adaptar muito. Por exemplo, os próprios cortes. Se você fizer corte, tem ferramenta hoje que faz corte automático, então, para você replicar no Instagram, no TikTok, no Shorts. Então, tipo assim, do vídeo longo pode sair muitos vídeos curtos se você vai distribuindo, né? Esse conteúdo mesmo, a gente vai tirar alguns cortes dele e vai postar nas mídias sociais, né? Só que não dependa só disso, porque, como eu falei, do TikTok pro Instagram, apesar de serem vídeos curtos, eles têm a sua linguagem. Então não adianta você fazer, por exemplo, o mesmo conteúdo para todas e achar que você vai ter o mesmo resultado. O ideal é que você faça adaptações para cada plataforma, corte no ritmo de cada plataforma. Então, o Instagram tem um ritmo, o TikTok tem um ritmo, o YouTube tem um ritmo. Então é importante você adaptar para isso, né? E também, tirando uma dúvida agora, por exemplo, a gente está falando de YouTube, TikTok, Shorts e Instagram, que são plataformas mais de foto e vídeo. Trazendo um pouco para o LinkedIn, né? Aí a gente trouxe mais para o B2B, a pessoa que presta serviço para outra empresa, né? Ainda tem pessoas que também prestam serviço para público final que vale a pena ter um olhar de uma empresa, não vale futuramente? Por exemplo, a gente trouxe o meu Instagram de livros. E aí eu tenho conteúdo sobre livros, mas eu também escrevo. Eu tenho uma coluna em que eu escrevo. Então, por mais que eu faça o conteúdo para o público final,
que é o consumidor, o leitor, eu também posso chamar a atenção de editoras que estão dentro do LinkedIn, que Sim. são empresas, que podem fazer parceria comigo, publicidade comigo. Então, por mais que a pessoa às vezes crie um conteúdo para o consumidor final, ela também pode chamar a atenção de empresas, né, no LinkedIn. E aí, o LinkedIn, ele funciona mais como hoje? É mais texto, imagem? O LinkedIn ele funciona muito bem com texto hoje, ainda é o principal. Então, artigos, você escrever uma opinião, são conteúdos mais opinativos, porém com muito dado. Então, lá são conteúdos de alto valor e de alta complexidade, digamos assim. Então, você tem que produzir assim, não adianta você fazer um conteúdo raso lá, que não vai dar certo. Não adianta copiar e colar do ChatGPT. Não adianta copiar. Até se tiver um bom prompt, né? Quem sabe. Mas as pessoas percebem também, então não funciona. É outra coisa legal para falar, né? Em todas as mídias sociais, né? Sim. Conteúdo de ele tende a não dar tão certo quanto outros conteúdos. Eu percebo no próprio Instagram influenciadores que fazem um vídeo super da hora, super legal, que você engaja, você vai ver a legenda desse tamanho, que tá na cara que ela copiou e colou do ChatGPT. Eu não consigo ler. Não. Porque o ChatGPT, ele serve como um apoio para você. Não uma cola ali, né? Ele serve para te ajudar nessa produção, que inclusive aí é muito bem-vinda, né? Ele ajuda muito com temas, ele te ajuda até a adaptar, né? Tipo, chat, como é que esse tema funcionaria pro Instagram, pro TikTok? Ele pode ajudar, né, a pessoa a adaptar, né, também, né, os temas para cada plataforma. Sim, com certeza. E aí, assim, o LinkedIn ele funciona mais isso. Ele tá começando a dar mais espaço para vídeo também, mais espaço para imagem, para carrossel, para coisa do tipo. Porém, ainda ele funciona muito naquele formato de texto. É o que mais funciona agora. Então. E aí, falando de plataforma, então você entendeu, né? Não tem por que você não estar em todas, não tem por que você não aparecer em todas. Todo mundo que vem falar comigo fala assim, não, mas aí eu vou viver para produzir conteúdo. Olha, se conteúdo ainda não é a sua prioridade no seu negócio, deveria ser, tá? Porque o conteúdo é um transformador, é uma chave transformadora que pode colocar você em outro patamar. Então, por exemplo, eu estava numa confraria esse fim de semana e um amigo meu falou, mas aí eu não consigo, eu tenho que fazer gestão de outras coisas e tal. Eu falei, não, mas então, conteúdo não está sendo a prioridade para você. Você está olhando para dentro, não está olhando para fora. Você está olhando só para aquisição. E depois, se ficar mais caro o conteúdo, se ficar mais caro, né, a aquisição, então você vai ficar só focado em tráfego pago? Você vai depender disso para sempre? Não. Então, conteúdo, todo mundo está falando a mesma coisa e a gente já fala há anos, né? Conteúdo reina, conteúdo pode transformar o seu negócio, pode colocar ele para outro patamar, né? Aí a gente pode entrar um pouquinho nas crenças agora, né? Que algumas crenças que as pessoas têm, né? Você quer falar alguma? Crença? Eu separei algumas aqui, eu vou trazer então. Traz as suas que eu vejo mais ou menos que tipo de crença que é, porque crença com certeza eu tenho, mas fala aí uma aqui. Uma crença que as pessoas têm aí por exemplo, que você precisa aparecer. Ou pior, que você precisa mostrar sua família, sua vida pessoal e coisa do tipo. E a gente tem batido bastante nessa tecla que não. Na verdade, você não precisa aparecer. É bom, eu apareço nos conteúdos, ela aparece nos conteúdos, tá tudo certo. Mas você pode ter, de repente, algum diretor, algum sócio, alguma pessoa mais que gosta de aparecer. Se você tem problema com isso, você pode colocar alguém para fazer. Não tem problema. Você pode criar perfis darks, no sentido de ter pessoas à frente da marca. Só leve em consideração que essa pessoa que está à frente, ela vai acabar uma hora criando uma associação com a sua marca. Então, você vai criar essa associação. A pessoa vai ver sua marca, ela vai lembrar daquela pessoa. Por isso que os sócios hoje, na maioria dos negócios, têm aparecido. Só que isso não quer dizer que você precise mostrar a sua vida pessoal. A gente, por exemplo, é contra isso. A gente aconselha todos os clientes, sócios, parceiros, a não exporem a vida pessoal na rede social, porque a gente vive num país complicado, em que você está expondo, você não sabe quem está vendo. Tem muito hater, tem muita gente que tem muito ódio. Então, de repente, se um conteúdo seu viraliza por uma coisa ruim, o pessoal vai vir atacar a sua família. Então, assim, eu acho que não compensa e não faz sentido. Você não é influenciador de beleza, você não é influenciador de lifestyle, então não precisa aparecer. E mesmo quem é influenciador, gente, é legal essa parte de mostrar um pouquinho da vida pessoal, por causa que cria conexão. Mas, por exemplo, eu sigo vários influenciadores de beleza.
Tem hora que eu não quero saber de nada da vida pessoal da pessoa. Eu quero conteúdo, tá? Que lançou de legal? É conteúdo. Você não segue a pessoa. Então, tipo assim, guardar uma coisinha ou outra para conexão sobre influenciador, não sobre um empresário fazer um conteúdo, né? E é legal a gente falar desse assunto porque a gente conhece pessoas que são ótimas criadoras de conteúdo, mas são super low profiles, não querem aparecer e elas acabam, tipo, matando essa parte criativa, né? Que poderia ter muito potencial, né? Você pega, por exemplo, o próprio MrBeast, né? Ele não mostra nada da vida dele e ele é o maior YouTube. E ele é influenciador. O Gary Vee, por exemplo, ele não mostra nada da vida pessoal dele, ele também é a maior referência no marketing digital. Alex Hormozi também não mostra nada. Então, mas o Alex Hormozi mostra a esposa, mas é pontual e tem intencionalidade naquilo. Ele não expõe ela, tipo assim, ele não expõe ela dormindo, por exemplo, em casa. Não, aqui nem a minha esposa, ela tá aqui sendo exposta, mas assim, ela tá num ambiente controlado e que onde eu tô mostrando o que eu quero. E a gente tá gravando um conteúdo, estamos no nosso escritório, nós estamos mostrando casa, viagem, nada, né? Mesmo viagem. Família, a gente tá mostrando nada pessoal. Mesmo viagem, por exemplo, eu gosto sempre de tirar foto em viagem, postar uma coisa ou outra, mas isso é pontual e intencional. Então não é uma coisa que eu posto para ficar mostrando cada coisa. Tem gente que vai no restaurante e posta uma foto, vai não sei aonde e posta uma foto. E isso até trabalha contra você, né? Porque expõe tanto que tira aquela imagem de autoridade, às vezes, que você tem, né? É verdade, verdade. Uma crença que eu tinha, que a gente já mencionou aqui nesse vídeo, inclusive, mas acho que, como a gente está falando de crença, é legal trazer, é a superprodução. E eu falo isso como uma pessoa que é perfeccionista e isso acaba se virando contra a gente. Porque a gente quer fazer uma coisa super, bem produzida, milimetricamente planejada, e acaba que isso nunca sai do papel. Porque a gente fica pensando muito, nunca vai sair do papel. Então, às vezes é melhor você sentar, qualquer coisa que vier na sua cabeça, você fala, grava e posta. Porque por mais, não precisa viralizar sempre. Mas pelo menos você já vai criando dentro de você aquela rotina, aquele costume de sentar e gravar. Aí qualquer coisa, é legal que aí você cria esse costume. Qualquer coisa legal que surja no dia a dia, te dá um insight e você já pensa em conteúdo. Gravação é um hábito, né? Então você treina esse órgãozinho do hábito da gravação. É muito importante isso mesmo. Superproduções até desconectam às vezes, né? Eu conheço um perfil que ele gosta muito de produzir vídeos super bem roteirizados, super bem editados, super bem produzidos, com iluminação, com tudo. Só que ele começa o vídeo de forma bem natural, para quebrar o padrão, tipo assim, para não mostrar que ele é super bem produzido, depois vem a superprodução. Porque ele sabe que se ele começar super bem produzido desde o começo, ele vai desconectar das pessoas. E além de desconectar e dificultar o seu processo, ele ocupa muito tempo também de edição e não vai ter consistência. Então você não vai ter consistência. A gente pode até pegar exemplos de superproduções que eram legais, mas, por exemplo, o Felipe Castanhari, que fazia, vídeos muito longos, né, que é um youtuber, ele não faz mais, né? Ele voltou a fazer agora uma vez por mês. Mas uma vez por mês. E voltou depois de muito tempo. Então, vários youtubers foram por esse caminho e acabaram se perdendo ali por conta da rotina desses vídeos que, como já fala, é superprodução. Então, demanda tempo, energia, dinheiro, investimento, tudo, né? E pra gente finalizar, uma dica final e um resumo do que você acha que tem que fazer para dar certo em 2026 em conteúdo. Pra mim, assim, como a gente já falou de várias plataformas, em vez de você criar essa coisa na sua cabeça, tipo, meu Deus, eu não tô fazendo nada e vou passar a produzir para muitas plataformas de uma vez, escolhe uma e começa, depois você replica. Eu acho importante começar. Não precisa estar perfeito, não precisa ter todos os vídeos certinho para você sair publicando. Apenas escolha uma ou duas que tá mais fácil para você e começa. E aquele negócio da naturalidade. Seja você. Então, independente do que você for falar que o seu público quer, seja você, sabe? Você é engraçado? Seja engraçado. Você é sério? Seja sério. Enfim, é naturalidade e começar, mesmo que seja simples. A minha não busque fórmula mágica, não busque curso, não busque método, não busque hackzinho que vai te ajudar. Tudo isso são coisas que as pessoas utilizam para vender para você e você acaba pulando de galho em galho, se frustrando muito e desistindo de conteúdo. Só siga 3 coisas que eu falei. Grava todo dia, posta todo dia em maior volume possível e com storytelling.
Quando eu falo storytelling, gente, é você que estuda storytelling, estuda como contar uma história, estuda como falar coisas naturalmente, só que trazendo roteiro, trazendo começo, meio e fim. Isso já vai fazer com que você tenha muito resultado. E foca nisso. Foca nisso no volume que, independente do que você for fazer, você vai estar na frente de 90% das pessoas, né? Se você fizer todo dia, no seu nicho, conteúdo, em um ano você vai estar na frente de 90% do seu público. Pode ter certeza. Pode ser médico, que é bem concorrido, pode ser qual for, nicho qualquer. Se você fizer todo dia, de forma consistente, olhando para dentro, olhando para onde está o que você está fazendo, se está dando certo, se não está dando certo, olhando para o mercado, o que o mercado está fazendo, você vai ter muito resultado. É isso. Valeu, galera. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.